Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos porque estamos iniciando mais uma semana com a tua bênção, com a tua proteção e com o teu amparo. Abençoa esta semana, cuida de nós, abençoa tudo aquilo que fizermos, que nós possamos saber que o Senhor todos os dias estará conosco, nos amparando, protegendo e abençoando. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 12 a 26, que diz assim: Então os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram estes: Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o nacionalista e Judas, filho de Tiago. Eles sempre se reuniam, todos juntos, para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Num desses dias de reunião, estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião, Pedro se levantou e disse: Meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte no nosso trabalho. Com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Nesse terreno ele caiu e se arrebentou, e os seus intestinos se esparramaram. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso. Por isso deram àquele terreno o nome de Aceldama, que na língua deles quer dizer campo de sangue. E Pedro continuou: Isto é o que está escrito no livro dos Salmos, que a casa dele fica abandonada e ninguém mais more nela. E também diz que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia em que foi levado para o céu. E foram apresentados 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida oraram dizendo: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra agora qual dos 2 escolheste para trabalhar conosco como apóstolo, pois Judas abandonou este trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Depois fizeram um sorteio para escolher um dos 2. O nome sorteado foi o de Matias, que se juntou ao grupo dos 11 apóstolos. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, na igreja cristã temos muitas funções, como as relatadas em Efésios 4. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito, e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu uns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser
na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Assim, Deus nos coloca no lugar onde estamos, aí onde você mora hoje, para que neste lugar você possa servi-lo junto da sua igreja, usando os dons que Deus dá para que a palavra de Deus seja anunciada para você e para o mundo inteiro. Em cada lugar e em cada época, Deus dá os dons que são necessários ali para levar a sua palavra às pessoas naquele lugar. Por isso, o apóstolo Paulo fala de alguns dons que Deus deu à igreja, como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Apóstolos foram os 12 homens escolhidos por Jesus para fundamentarem a igreja cristã lá no início dela. Foram importantes naquela época, mas agora não precisam mais deles, porque a igreja tem a palavra de Deus escrita, a Bíblia. Lá na Bíblia tem tudo o que precisamos para conhecer Deus, o que Jesus fez por nós e como nós somos salvos pela fé em Jesus. Agora, pastores e mestres, evangelistas, sempre são necessários na igreja. Por isso, as igrejas chamam e formam pessoas para exercerem essas funções. No caso da igreja luterana, os pastores estudam por 6 anos no curso de teologia para depois poderem ser chamados de pastores, ensinar e falar a palavra de Deus. Era comum, segundo o texto de Atos de hoje, que os apóstolos e todos os que seguiam Jesus se reunissem para orar e para compartilhar tudo o que vivenciaram na companhia de Jesus nos 3 anos que ficaram seguindo-o. Após a subida de Cristo ao céu, eles estavam reunidos com outros cristãos em número de 120 pessoas, e Pedro coloca perante a igreja ali reunida, que era esse grupo de pessoas, um problema. Jesus escolheu 12 apóstolos, mas Judas Iscariotes traiu Jesus e se matou. Eles precisavam completar o grupo, escolhendo um homem que fosse reconhecido pela igreja como apóstolo, como Pedro disse: precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Pedro então coloca o pré-requisito da pessoa para ser apóstolo. Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia em que foi levado para o céu. Fiquei agora pensando em ser cristão. Qual é o pré-requisito para ser um cristão? Nenhum, nada. Porque não existe nada em nós que nos dê condições e capacidades para sermos cristãos. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos 3,12, não há uma pessoa que faça o que é certo, não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam, não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Jesus completa em João 5,31 assim: não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. O ser humano, por ele mesmo, é apenas cego, morto e inimigo de Deus espiritualmente falando, portanto, não tem pré-requisito, não tem capacidade para se aproximar de Deus e para ele mesmo decidir algo em relação a Deus como ser cristão. Não tendo pré-requisitos, porque nós não podemos ter pré-requisitos, Deus nos elege, nos chama, mesmo em nossa indignidade, Ele nos chama, pecadores como somos, para sermos cristãos. Somos cristãos unicamente porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diz Jesus em João 3,16.
Por nós mesmos, então, não temos capacidade de nada em relação à salvação e ao ser cristão. Quando Deus nos chama para sermos cristãos, é Ele quem nos capacita para vivermos a nossa fé, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5, 21 e 22. Pois é o próprio Deus que nos dá, a nós e a vocês, a certeza de que estamos unidos com Cristo. E foi Deus quem nos separou para si mesmo. Como dono, Ele pôs a sua marca em nós e colocou em nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que Ele guarda para nós. O apóstolo tinha de ter uma vivência muito especial para ser apóstolo de Cristo. Ele precisava ter estado pessoalmente com Cristo, desde o batizado de Jesus até a sua subida aos céus. O apóstolo seria aquela pessoa que viu Jesus, falou com Jesus, ouviu Jesus, tocou Jesus quando ele ressuscitou, presenciou os milagres e maravilhas que Jesus fez, esteve com Jesus em todos os momentos da vida aqui na terra. O apóstolo seria aquele que viu Jesus na cruz dizer: está consumado, como garantia de que Ele pagou a nossa dívida com Deus e nos salvou. Esteve junto dos apóstolos quando Jesus apareceu nas mais de 10 vezes depois de ressuscitado. E, finalmente, Ele deveria estar junto dos que viram Jesus subir aos céus. Esta presença na trajetória de Jesus neste mundo era muito importante, porque eles não tinham a Bíblia ainda. Precisavam de testemunhas oculares de tudo o que Jesus fez por nós. Precisavam de pessoas que ensinassem o que é crer em Cristo e como Deus aceita o pecador. E a eleição foi feita com muita oração, e o tal de Matias foi escolhido para ser apóstolo no lugar de Judas Iscariotes. Estimado irmão e irmã, ser um dos 12 apóstolos de Jesus e testemunha ocular de tudo o que Jesus fez e falou, certamente foi um grande privilégio, mas também uma enorme responsabilidade. Os 12 apóstolos foram os fundadores da igreja cristã. Eles escreveram o Novo Testamento, que é a palavra de Deus para nós hoje, mas também eles sofreram muito. Por causa da fé em Cristo e por serem líderes da igreja, tiveram de andar por várias regiões falando de Cristo. Muitas vezes foram rejeitados, humilhados, presos, torturados e mortos. Ser cristão, graças a Deus, não envolve ainda passar por perseguições. Se bem que em vários países deste mundo os cristãos estão sendo perseguidos nos dias de hoje. O que nos iguala aos apóstolos é que nós cristãos temos e somos testemunhas de Cristo. Os apóstolos foram testemunhas oculares, eles viram Jesus. Nós somos testemunhas na fé em Cristo. Temos a missão, como os apóstolos, de salvar pessoas falando do amor de Deus em Cristo para todos. Os apóstolos também têm em comum conosco que eles eram pecadores, nós também somos. Eles foram amados por Deus, nós também somos. Eles foram salvos por Cristo, nós também somos. Eles receberam a missão de falar de Cristo para todo mundo, nós também recebemos. E eles cumpriram a missão, foram fiéis a Cristo até a morte e estão com Cristo no céu. Eu e você estamos neste mundo em missão. Precisamos nos unir com outros cristãos nas igrejas e juntos, como eles estavam, orar, ouvir a palavra de Deus, participar da Santa Ceia, trabalhar, ofertar e fazer de tudo para que a palavra de Deus chegue a todas as pessoas deste mundo. 1 Pedro 2, 9 e 10 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos chamou, indignos como nós somos, para sermos cristãos. Que nós possamos honrar e glorificar o Teu nome com a nossa vida e que nós possamos
também levar a tua palavra que salva para todas as pessoas que encontrarmos. Fica conosco, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.